O viciado é, sem dúvida, um polo de atração das forças astrais inferiores. Ele as alimenta, as mantém em torno de si, recebe suas intuições e acaba modificando seu modo pessoal de ser para tornar-se um reflexo delas em suas manifestações. A cólera, o ódio, os desvarios, dos excessos e dos vícios oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Paralelamente aos micróbios alojados no corpo físico, há bacilos de natureza psíquica, quais larvas, portadoras de vigoroso magnetismo animal. Essas larvas constituem alimento habitual dos espíritos desencarnados viciantes, extremamente fixados nas sensações animalescas. A indiferença à lei divina determina a sintonia entre o encarnado e o desencarnado viciado. Este, agarrando-se àquele, suga-lhe a grande energia magnética através da infeliz fauna microbiana mental que hospeda. Em processo semelhante às ervas daninhas, que nos galhos, caules das árvores sugam-lhes a substância vital. Com o tempo, destrói-lhes as células psiquicomórficas, criando grandes problemas de saúde para as próximas vidas. Álcool, drogas, lascívia, fumo, masturbação emitem energias degradantes que envolvem a alma do espírito e impossibilitam a doação de energias benéficas. Dominados pelo vício, o espírito baixa sua vibração e se sintoniza na faixa de ação dos obsessores, tornando-se insensível às aspirações dos espíritos maiores. Informações sobre os malefícios espirituais do fumo, do álcool, das drogas, do excesso sexual podem ser encontradas em muitas das literaturas espiritualistas. Cada pensamento ruim, cada ato criminoso, cada hábito pernicioso provoca uma contração no ser psíquico, condensando o corpo espiritual e entenebrecendo-o, encarregando-o de fluxos grosseiros, o vício, a lascívia e outros são os promotores do suicídio sorrateiro, por contribuir consciente ou inconscientemente para o encurtamento da existência. Uns atingindo frontalmente a estrutura orgânica do indivíduo, outros corroendo-lhe a alma e produzindo manchas em seus corpos astrais, que só no curso de outras e outras reencarnações irão desaparecer. O vício debilita o vigor pela razão de sintonizar-se com as correntes contrárias, impedindo assim que tal vigor se manifeste o maior potencial. Quem não estiver ao lado do bem está, no mais das vezes, ao lado do retrocesso, visto que não há ponto intermediário neutro para o indivíduo se colocar no seu cotidiano.
como o vício não está ao lado do progresso e do bem, por motivos óbvios, coloca o indivíduo na linha do retrocesso e, portanto, coloca-o do lado dos espíritos atrasados. O vício é, então, astralmente um hábito nocível que leva o espírito a sofrer os danos morais físicos dele decorrentes, com os quais muito retarda o seu progresso. A simbiose de forças astrais inferiores junto à pessoa do encarnado predispõe-no a adquirir manias, a contrariar os bons princípios, a indispor-se com terceiros, a perder a capacidade de ação própria, de refletir e realizar com independência, a tornar-se intolerante e enfadonho, deixando escapar por entre os dedos as melhores situações da vida. Muitíssimas infelicidades poderiam ser evitadas, ocorrem da insistência nas questões viciantes, da ação funesca do baixo astral. Assim, é profundamente condenável todo e qualquer costume que proporcione o contato com estes espíritos perturbados da baixa camada atmosférica astral, que não são visíveis aos olhos físicos, mas que são tão reais quanto os demais seres. As evoluções sutis das drogas, ao se volatilizarem, são facilmente recebidas pelos espíritos viciados, que vampirizam estes vapores e deles se apropriando, instigando o encarnado a buscar destes mais e mais. O frequentador de rodas de bebida, por exemplo, ao sair embriagado, nunca está sozinho. Junto dele, num processo de simbiose, há entidades sombrias que o envolvem, qual um polvo estranho lhe absolver-se as energias sutis. Esse triste mecanismo chama-se vampirismo espiritual, ou seja, a ação de espíritos sofríveis e desencarnados de larvas astrais, que viciosas imantam-se às suas vítimas, absorvendo-lhes os fluxos vitais e a energia. Um corpo físico nutrido com alimentos impuros atrai matérias impuras correspondentes. Um corpo físico alimentado com ideias e substâncias elevadas atrai um corpo astral purificado, sendo o corpo astral o veículo das emoções e das paixões. Se a sua composição for feita de matéria grosseira, alimentada pelos vícios, será mais sensível às emoções e paixões do baixo astral. Agora, já um corpo refinado terá maior facilidade de se expandir e expressar-se em emoções luminosas. Além desses transtornos e enfermidades, o uso excessivo da carne, do álcool, do fumo, da lascívia e outros atrai entidades astrais indesejáveis que se comprazem nas emanações de sangue, álcool, fumo e etc. Encarnados viciados
atraem por sintonia desencarnados também viciados. Para afastar os maus espíritos, os vampiros psíquicos, temos que nos libertar dos vícios, dos maus pensamentos e maus desejos. Temos que nos depurar moralmente, cultivar pensamentos elevados e nobres, praticando o bem e as virtudes, combatendo os vícios e os maus desejos. Pela nossa reforma moral e mental, vamos afastando os maus espíritos e atraindo pela sintonia os espíritos de luz. O álcool ingerido, por exemplo, pelo alcoólatra terreno, depois que lhe atinge o estômago, volatiliza-se em operações progressivas até alcançar sua forma etérea astral. Momento em que os vampiros viciantes podem então sugar pela aura do infeliz. Trata-se de uma espécie de operação vampírica que satisfaz em parte aos desencarnados, mas exaure a vitalidade daquele que é vítima. Certa vez aglomeram-se várias entidades viciadas sobre a aura de um único mesmo indivíduo, constituindo uma grotesca e degradante cena de sucção daquele que é viciado. Elas se mostram irascíveis e irritadas quando seus elementos não as atentem em contento. Assim, satisfazendo a sua satisfação mórbida completa é o seu desejo. Trabalham estas furiosamente para que o infeliz aumente a dose do seu vício, pois ele representa o transformador que deve saturar-se cada vez mais e mais, a fim de cumprir a impulsiva tarefa de dar-lhe elementos viciosos. Comparando as informações destas ciências com a medicina moderna, conclui-se que o vício e a influência destes no sangue e nas células neurais são extremamente nocivas e também no corpo perispiritual, no corpo astral, criando deformações consideráveis e, em alguns casos, podendo chegar até a comprometer a aparência física do corpo. Tal violência acontece até mesmo no surgimento de um acentuado desequilíbrio do espírito, uma vez que este corpo astral funciona em relação ao indivíduo como uma espécie de filtro na dosagem e adaptação das energias sutis. Junto ao corpo físico e etc. Vícios, paixões, desatinos humanos normalmente se desenvolvem e fazem morada no corpo do indivíduo. Quando este está invigilante e quando o padrão vibratório cai, que o deixa dominado por forças do plano astral inferior. Ou seja, quando se perde por completo o controle sobre o próprio corpo físico e os hábitos,
E quando não mais se consegue evitar certas ações e atitudes que até então se julgava ter sob a própria vontade. Então, infelizmente, estamos nas malhas do vício. E isso normalmente acontece quando estamos invigilantes e por mantermos um comportamento moral, mental, energético, incondizente com os espíritos superiores. E, portanto, ficamos literalmente nas mãos destes, dos inferiores. Desta forma, não mais teremos nenhum controle, nem sobre o nosso corpo físico, nem sobre os danos que estamos causando se permanecemos nas vias do vício. Ao dar vazão aos vícios em geral e degradamentos da vida pelos vícios. O efeito destruidor das drogas e dos hábitos viciantes são tão intensos que extrapolam os limites do organismo físico do indivíduo, alcançando e comprometendo substancialmente o equilíbrio e a própria saúde do corpo astral. Tal situação, somada àquela de natureza espiritual e psíquica e fisiológica, principalmente as relacionadas aos vícios junto a entidades encarnadas e desarmônicas, correspondem indubitavelmente pelas enfermidades, sofrimentos e desajustes emocionais e mentais a que vemos submetidos os viciados em geral. Nesta classe podemos citar o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação exacerbada, a luxúria, a avareza, a maledicência, a mentira e tantos outros que bloqueiam, que atentam contra a delicadeza da vestimenta astral que nos envolve e sobre a qual estamos conversando. Muitas vezes destruindo o que há de mais importante